Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Thiago, né? Vou trabalhar matemática com vocês aí durante esse ano, se não houver mudanças. E a gente vai começar então o nosso conteúdo, essa explicação que eu vou fazer com vocês do conteúdo da semana passada ainda, né? Que eu não tive tempo de gravar, então estou gravando agora para vocês estarem aí assistindo, certo? A gente vai começar fazendo uma revisão de múltiplos e divisores. Provavelmente vocês viram isso aí ano passado, né? No sexto ano. Algumas coisas que vocês já viram também lá no quinto ano. Então a gente vai estar fazendo essa retomada para a gente estar dando entrada no nosso conteúdo aí do sétimo ano. Então essa noção de múltiplo e de divisor de um número, ela vai ser importante para a gente aí. Então nossa habilidade aqui que a gente vai estudar é examinar as noções de múltiplo e divisor de um número natural. Esse material é o mesmo que vocês copiaram no caderno, tá? Então, vocês vão ver que são a mesma coisa que está no caderninho de vocês. Eu vou utilizar aqui só para a gente ter uma sequência aqui. Então, primeiro a gente vai começar definindo o que é um múltiplo e o que é um divisor. Para eu saber o que é um múltiplo vai ser sempre o resultado de uma multiplicação, vai vir de uma multiplicação. Então, para eu saber se um número é múltiplo de um determinado número, eu preciso saber se ele vem de uma multiplicação. Como assim? Ó, a gente sabe que o 15 ele é múltiplo do 3, né? Por que eu sei que o 15 é múltiplo do 3? Porque se eu multiplicar 3 vezes algum valor, vai dar 15. Nesse caso, o valor é 5, né? Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, o número 15 ele é múltiplo do 3, porque ele vem da multiplicação do 3 por um outro valor. Da mesma forma, eu sei que o 15 ele é múltiplo do 5, porque se eu fizer 5 vezes 3, ele vai dar 15. Então, quando eu tenho a multiplicação que me dá esse resultado aqui, eu já descubro dois valores dos quais o 15 é múltiplo, né? Nesse caso, ele é múltiplo do 3 e é múltiplo do 5. Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, para eu saber se ele é múltiplo, basta eu fazer isso. Eu descobrir um valor que eu vou multiplicar e tem que dar esse valor maior aqui. Outra forma de eu descobrir os múltiplos de um número é eu pegar esse valor, né, que eu estou procurando os múltiplos, e sair multiplicando ele pelos números naturais. Quem que são os números naturais? Os números naturais são esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito aí, né? Todos os inteiros positivos, né, que a gente fala. Ele começa no zero e é infinito aí para o lado positivo. Então, por exemplo, se eu quero saber quais são os múltiplos de 2, eu vou fazer 2 multiplicado pelos naturais. Então, eu vou fazer 2 vezes 0 é 0. Então, esse é o meu primeiro múltiplo. 2 vezes 1 é 2. Outro múltiplo do 2. 2 vezes 2, 4. Então, o 4 também é múltiplo do 2. 2 vezes 3, 6. O 6 também é múltiplo do 2. Então, e assim por diante. Se eu quero descobrir os 10 primeiros múltiplos, eu vou fazer 10 multiplicações aí. Então, a gente forma esse conjunto aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinitamente aí. Esses são os múltiplos do 2, né? Então, através das multiplicações sucessivas, né, pelos naturais, a gente descobre esse conjunto aí, que é o conjunto dos múltiplos de 2. Lembrando aqui, né, que os múltiplos de 2 são sempre os números pares, né? Então, começa pelo 0 e segue aí os pares, 2, 4, 6, infinito aí. Outra coisa que é importante, sempre a gente vai começar pelo 0 e vai ser acrescido o tanto que a gente está procurando. Então, se a gente está procurando os múltiplos de 2, começo pelo 0 e vou aumentando de 2 em 2. Quer ver outros exemplos? Múltiplo de 3. Os múltiplos de 3, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Percebe que a gente começou pelo 0 e foi aumentando de 3 em 3. Agora os múltiplos do 5. Se eu fizer 5 vezes 0, 5 é 0. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Então, comecei pelo 0 e vou aumentando agora de 5 em 5, porque eu estou procurando os múltiplos de 5. Múltiplos de 7. Então, vou começar pelo 0 e vou aumentando agora de 7 em 7.
7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E assim por diante. Então, sempre o meu conjunto dos múltiplos, ele vai começar pelo zero, e aí eu vou aumentando na quantidade que ele me pediu. Então, essa é a forma mais prática da gente descobrir o conjunto dos múltiplos. Múltiplos de 8, por exemplo, começaria pelo zero e aumentaria de 8 em 8. Tranquilo até aí? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, dificuldade, vocês podem estar me chamando lá no WhatsApp, tá? Tem o grupo lá da sala lá, mas vocês podem estar me chamando no WhatsApp lá que eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Então, a parte de múltiplos a gente fechou, então vamos agora para os divisores. Então, como que eu vou definir um divisor? Eu vou definir um divisor se a divisão entre os valores lá, então eu vou ter dois valores, né? Provavelmente um maior e um menor do que o outro. E se a divisão de um pelo outro, do maior pelo menor, ela for exata, ou seja, deixar um resto zero, eu vou dizer que esse número menor ele vai ser divisor do maior. Por exemplo, 22 e 2. Eu sei que 22 ele é múltiplo do 2, né? Porque se eu fizer 2 vezes 11, vai dar 22. E o 2 é divisor do 22. Por quê? Se eu dividir 22 por 2, vai dar uma divisão exata. Então, o 2 ele é um dos divisores do 22. O 63 e o 3. Eu sei que o 63 ele é múltiplo de 3. Por quê? 3 vezes 21 dá 63. Então, se eu fizer a divisão de 63 por 3, vai dar uma divisão exata. Então, o 3 também, o 3 é um dos divisores do 21, do 63. 121, ele não é múltiplo do 10, porque não tem nenhum valor que eu multiplico por 10 que vai dar 121. E aí, se eu fizer a divisão de 121 por 10, não vai dar uma divisão exata. Então, o 10 não vai ser um divisor do 121. E aí, não sei se vocês perceberam, mas a relação de ser múltiplo e ser divisor de números, elas são dois lados da mesma moeda, né? Um número só vai ser divisor do outro se esse outro for um múltiplo desse número, né? Então, o 22 ele é múltiplo do 2. Então, o 2 vai ser um dos divisores do 22. Se a gente voltar aqui em cima, lá na aula 2, que a gente colocou os múltiplos, não na aula 1 aqui, o 15 ele é múltiplo do 3. Então, automaticamente, o 3 é um dos divisores do 15. Da mesma forma, o 5. O 5, o 15 é múltiplo do 5. Então, o 5 é um divisor do número 15. Então, sempre que um número é múltiplo de um número menor, esse número menor ele vai ser divisor desse maior. Tá? Então, múltiplos e divisores vai andar aí sempre juntos. Aqui a gente vai construir os divisores, né? Então vamos lá, os divisores do número 2. Então, lembrando que os divisores é sempre aqueles valores que obtêm uma divisão exata. Então, vou pegar o número que eu estou procurando nos divisores e vou listar aqui todos os valores pelos quais esse número aqui que eu estou procurando tem uma divisão exata. Então, o 1 ele vai ser divisor universal, né? O 1 divide qualquer valor. Qualquer valor dividido para 1 é ele mesmo, então dá uma divisão exata. Então, o 1 é um divisor do 2. E aí, o próximo é o próprio 2, porque 2 dividido para 2 dá 1. E aí, a gente termina aqui o nosso conjunto, porque nenhum número maior do que ele mesmo vai ser divisor desse valor aqui. Então, nenhum número maior do que 2 vai ser divisor do 2, tá? Então, sempre o conjunto dos divisores, ele é limitado. Ele começa pelo 1, que é divisor de todo mundo, e vai terminar com o próprio número. Acho que tem isso aí para baixo no textinho aí. Os divisores do 3. O 1, que é divisor universal, né? Divide todo mundo. O 2 não é divisor do 3, porque 3 dividido para 2 não dá número inteiro. E aí o próximo é o 3, então o 3 é divisor do 3. Então, o 3 só tem dois divisores, só o 1 e o 3. Agora o 20. O 1 é divisor do 20, né, universal. O 20 é par, então também é divisor. Então, o 2 é divisor, né? Se é par, dá para dividir por 2. O 3 não é, o 4 é, porque 4 vezes 5 dá 20, né? Então, se o 20 é múltiplo do 4, o 4 é divisor. E se ele é múltiplo do 5, o 5 também é divisor.
O 10, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9 não é divisor. Aí vem o 10, porque 10 vezes 2 é 20, né? Então, se o 20 é múltiplo do 10, então o 10 é divisor do 20. E depois do 10, o próximo é o 20. Então, sempre ele vai começar com 1, que é o divisor universal, e vai terminar no próprio número. Nenhum número maior do que 20 vai ser divisor aqui do 20. Outra coisa interessante de vocês notar quando a gente estiver construindo esses conjuntos divisores. Você escreveu todos os divisores aqui. Aqui é um número pequeno, é fácil de visualizar que são só esses. Mas se fosse uma quantidade maior de divisores, como que a gente ia saber se esses conjuntos tá completo? Basta você fazer assim, ó. Você vai multiplicar o primeiro com o último, 1 vezes 20, 20. Aí você pega o segundo com o segundo aqui de trás para frente, né, o penúltimo, 2 vezes 10, também dá 20. Depois o terceiro com o terceiro de trás para frente, 4 vezes 5, também dá 20. Então, a gente multiplicou os extremos e vem puxando para dentro. O segundo com o segundo de trás para frente, o terceiro com o terceiro de trás para frente, e aí não tem mais nenhum aqui para a gente multiplicar. E aí, toda essa multiplicação que você fizer, ela tem que dar esse valor aqui. Vê nesse exemplo aqui, do 30. Então, aqui estão os divisores do 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 15. E o próprio 30, né? Então, começou pelo 1, terminou no valor, que é 30. E aí eu vou fazer, ó, 1 vezes 30 é 30. 2 vezes 15, né? O segundo com o segundo de trás para frente aqui. 2 vezes 15 também dá 30. 3, que é o terceiro, com o terceiro de trás para frente, que é o 10. 3 vezes 10 também dá 30. E os últimos dois que sobrou aqui no meiozinho, aqui, ó, 5 vezes 6 também dá 30. E percebe que não sobra ninguém aqui no meio, ó. Então, sempre que você fizer listar os divisores aí, você faz vamos dizer assim, esse macetinho aí para você verificar se não está faltando nenhum divisor. Se ficar algum valor aqui sem multiplicar, é porque ficou faltando mais um para poder fazer a multiplicação e poder dar esse valor aqui dentro, tá? Aqui é só falando que a gente já falou ali em cima, né? Sempre começa com 1 e sempre termina no próprio número. Então, diferente dos múltiplos, né? Nos múltiplos, a gente tem aqui um conjunto que ele é infinito. Ele tem começo, começa pelo zero, mas é infinito. Eu posso continuar essa lista aqui até quando eu quiser. Já nos divisores, não. Os divisores têm uma quantidade limitada. Vai ter números que vai ter só 2 divisores, vai ter números que vai ter 3 divisores e assim por diante. Mas é sempre uma quantidade limitada. Não vai ser infinitos os valores ali. Uma propriedade interessante, vamos definir aqui quem é quem. N é o meu dividendo, é o número que eu vou dividir. Esse Dzinho aqui é o meu divisor. O Q é o quociente e o R é o resto. O quociente é o resultado da divisão. Então, por exemplo, se eu divido 20 por 10, o meu 20 vai ser o dividendo aqui, que é o N, né? É o número que eu estou dividindo. O 10 vai ser o divisor. O resultado dessa divisão, 20 dividido para 10, dá 2, né? Então, o quociente aqui vai ser 2 e o resto vai ser 0. E aí, uma propriedade interessante é essa aqui, ó. Primeira, a diferença entre o dividendo e o resto. Então, se eu pego o dividendo e subtraio o resto, né? Tiro o resto, o número que vai originar daqui, ele é um divisor, ele é um múltiplo do divisor. Por exemplo, vou realizar aqui a divisão do 525 por 8. Se você fizer essa divisão aí do 525 por 8, vai dar quociente 65 e ainda vai sobrar um resto 5. Se eu fizer então o dividendo menos o resto, 525 menos 5, que é o que ele está falando aqui, né? O dividendo menos o resto, então 520, né? Vai dar. E aí eu vou conseguir dividir esse 520 por 8. Vai dar uma divisão exata aí. Então, isso que essa propriedade está falando. A segunda propriedade é se eu fizer isso aqui, ó, o dividendo menos o resto mais o divisor.
esse número ele também vai ser um múltiplo do divisor, ou seja, eu vou conseguir fazer a divisão exata dele pelo divisor. Então, a mesma coisa se eu fizer utilizando esses valores, né? Se eu pegar o 525 menos 5, que é o resto, mais 8, eu vou encontrar um número que é divisível pelo divisor lá, que é 8, então é 66. Tá? Então, em qualquer divisão, você consegue aplicar essas propriedades aí. Depois, se você quiser testar com outros valores aí, tá? Outra coisa interessante é os números primos. Interessante e muito importante para o nosso estudo dessa semana agora. Os números primos são aqueles que possui somente dois divisores. Somente o número 1, que é o divisor universal de todos, e o próprio número. Quando a gente listou aqui esses divisores, os divisores do 2 é só o 1 e o próprio número, que é o 2. Os divisores do 3 é o 1 e o próprio número, que é o 3. Então, esses dois números aqui, ó, se encaixam naquele conceito lá. Então, o 2 e o 3, eles são números primos. Então, todo número primo, a gente vai dizer que ele só tem dois divisores. São uma categoria especial de números. Então, o primeiro número primo é o 2. Ele é o primeiro número primo e é também o único número primo que é par. Nenhum outro número primo aqui, ó, vai ser par, tá? Então, o único número primo que é par é o número 2. Depois do número 2 é o número 3. Os divisores do 3 é só o 1 e o próprio 3. Então, ele só tem esses dois divisores. O 4 ele não vai entrar nos números primos, porque ele é divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4. Então, ele já tem três divisores. O 1, o 2 e o próprio 4. Então, se tem três divisores, não entra mais como número primo. O número 5 é o próximo, porque é só divisível por 1 e pelo próprio 5. O 6 não é primo, porque ele é divisível por 1, pelo próprio 6, por 2 e por 3. Então, ele tem quatro divisores. 1, 2, 3 e o próprio 6. Então, ele não é número primo. O número 7 é primo, porque só é divisível por 1 e por 7, tá? Essas divisões que eu estou falando aqui, depois, se vocês quiserem construir os conjuntos aí para verificar, tá? Nem o 8, nem o 9, nem o 10 não é mais número primo. Aí só o 11, depois o 13, depois o 17, depois o 19. E aí eu vou deixar a dica para vocês aqui, ó. Tentem descobrir qual é o próximo número primo. Se quiser me mandar lá no WhatsApp, pode mandar. Ou se quiser escrever nos comentários aí, tá? Tentem descobrir pelo menos 3 números primos aqui na sequência, tá bom? Então, eu estou falando desses números primos porque quando a gente entrar lá na parte de MMC e MDC, ele vai ser importante. Então, se vocês viram ano passado, a gente vai tá relembrando. Se não, vocês estão vendo agora para a gente dar sequência aí, tá bom? Então, aqui a gente fecha essa parte do conteúdo, né? Que foi a semana passada. Espero que tenha... Deixa eu cortar aqui. Espero aí que tenha ajudado vocês, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me procurando lá no WhatsApp, mandando uma mensagem lá para mim, que eu estou à disposição lá para ajudar vocês, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.